Boa tarde, minha Paraíba. Quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2023. Começamos agora mais uma edição do seu Rede Verdade, trazendo a informação da política, principalmente, especialmente para você que acompanha aqui a nossa programação. Anunciar que o meu convidado de hoje é o vereador de João Pessoa pelo PSB, Odon Bezerra, que está aqui conosco. Vamos debater sobre vários temas, inclusive um deles que ele puxou ontem, sobre como a Câmara Municipal de João Pessoa pode contribuir com leis e o debate para proteger consumidores de empresas que investem em criptomoedas, em bitcoins, a partir dessa crise da Brás Company, sobre a suspeita de calote de mais de 600 milhões de reais nos clientes. Bom, vamos trazer também Napoleão de Castro, uma pauta lá em Brasília. E para a gente começar o programa hoje, vamos direto para Campina Grande, onde o governador João Azevedo oficializou na manhã desta quinta-feira a vice-governadoria, o funcionamento prédio lá, prédio novo lá em Campina Grande, da vice-governadoria, que passa a ser naturalmente ocupado, conduzido ali pelo vice-governador do estado, Lucas Ribeiro. Nossa equipe esteve lá e pegou a palavra do governador. Cumprindo a agenda, nesta quinta-feira aqui em Campina Grande, o governador João Azevedo visitou o escritório de representação do governo que fica localizado às margens do Açude Velho, aqui no bairro do São José, onde se reuniu com lideranças religiosas no tocante a eventos que serão realizados durante o decorrer do carnaval. Viabilizar muito mais ações, quando você evita duplicidade de ação. E Lucas será o grande coordenador desse trabalho, para que a gente possa verdadeiramente atingir os objetivos e avançar em áreas que a gente precisa avançar na Paraíba. A relação com o presidente Lula é uma relação completamente diferente da que nós não tivemos no governo anterior. Nós não tivemos nenhuma relação com o governo anterior em termos de governadores com relação à presidência da República. Diferente do presidente da República, que agora está, onde eu já tive mais reuniões com ele do que eu tive com o outro presidente em 4 anos. Primeiro, quando aconteceu presidente do Consórcio Nordeste. Segundo, como governador da Paraíba. Ou seja, há uma relação real. Hoje, através do Ministério das Relações Institucionais, se criou essa relação republicana necessária, obrigatória, para que a gente tenha verdadeiramente o Estado conversando com o governo federal. E isso tem sido possível exatamente através da abertura e da criação desse Ministério das Relações Institucionais. Já no período da tarde, o governador, juntamente com alianças políticas, dá sequência à sua agenda, visitando obras que estão sendo realizadas aqui na cidade de Campina Grande. Volto com vocês nos estúdios. Aí, Marco Aurélio, muito obrigado. E essa visita do governador em Campina Grande rendeu ali uma notícia política do ponto de vista das eleições de 2024 para a Prefeitura de Campina Grande, provocado pela imprensa. Quem seria o nome aí importante para 2024, perguntado diretamente sobre a possibilidade de ser a senadora Daniela Ribeiro, a candidata do grupo à Prefeitura de Campina Grande. O governador diz claramente que sim, ela é um nome a ser apoiado diretamente pelo governador, e até brincou com os repórteres. Ela está aqui do lado, pergunta a ela se ela quer, mas de nossa parte aí já teria o apoio a senadora Daniela Ribeiro, que não está tratando desse tema, e ela que estava presente na solenidade de hoje lá na vice-governadoria em Campina Grande, tá? Bom, mas o assunto aqui é Câmara Municipal de João Pessoa. Vereador Odon Bezerra, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Obrigado, Torres, sempre uma satisfação voltar aqui. E todas as vezes que entro aqui nesse prédio, eu lembro de... Você fez história casa, aqui, né? Você fez história aqui. Os telespectadores ainda hoje lembram disso, questionam quando você vai voltar. Agora ele está na Câmara como vereador e, naturalmente, também tem ali uma plataforma de expressão que é a tribuna da Câmara. E ontem você já começou puxando debates, né? A Câmara acabou de iniciar aí os seus trabalhos para 2023 e você já puxou ontem um tema, a partir desse tema que tem mexido com muita gente, não só aqui em João Pessoa, em Campinas, na Paraíba, mas no mundo, que é o caso e a crise da Brás Company, essa empresa que faz a gestão das criptomoedas das pessoas e promete lucros. As pessoas estão querendo sacar o dinheiro
diz que não tem dinheiro, não pode sacar agora e está a confusão maior do mundo. O que é que você está propondo? O que é que a Câmara de João Pessoa pode fazer em favor disso? Olha, primeiro, Torres, dizer que a minha vida, ela tem uma correlação muito forte com o direito do consumidor, né? Então, toda a Paraíba sabe que dirigi órgãos de defesa do consumidor por 16 anos aqui na Paraíba. Eu ensino direito do consumidor em universidade. E na Câmara Municipal não poderia ser diferente, envolvendo um tema que trata da questão diretamente consumidor. Que pressupõe lesar o Claro. consumidor. Então, eu jamais poderia ser omisso num ponto como esse, por dois motivos. Primeiro, esse que eu revelo da minha vida intrinsecamente ligado ao direito do consumidor, mas também como parlamentar representante de boa parte da população de João Pessoa na Câmara Municipal. E eu me perguntava, meu Deus, o que seria uma legislação específica nesse sentido? E veio o primeiro questionamento: será que a Câmara Municipal ela tinha essa autonomia de criar uma lei específica só para João Pessoa? Então eu digo, olha, nós temos que pensar maior dentro de uma proteção, até porque estávamos e estamos diante de um quadro novo. Olha, a criptomoeda, salvo o melhor juízo, não tem 10 anos de existência. É algo novo e que as pessoas começaram a descobrir e investir um ganho considerável, sim, acima do dólar, acima do euro, de algumas moedas fortes diante do mundo. E parte da camada da sociedade, ela investiu. E, Torres, pelo que eu tenho visto, algumas pessoas, eles pegaram aqueles sonhos, aquele tudo que eles tinham e investiram. Tem muito caso nesse sentido, de gente que vendeu a casa, de gente que largou o emprego. Largou o emprego, esse é sistemático. Olha, era muito boa. 10% daquilo que você estava investindo. Você tinha como retorno. E muitos deles, eu conheço colegas advogados que investiram e que disseram, não, eu tirei o dinheiro. No começo? No começo. Agora, ele ainda tem investido, mas está com esse dinheiro parado, retido. E há 2 meses, cerca de 2 meses, ou mais de 2 meses, um pouco, essas pessoas estão sem receber. Olha, isso gera uma intranquilidade, isso tira a paz social e eu, como parlamentar, não poderia me manter à margem de uma discussão como essa. Então, levei esse debate para a Câmara Municipal, fiz um pronunciamento hoje pela manhã nesse sentido e veja como são as coisas. Há cerca de 7 meses atrás, ou 8, o deputado Wilson Filho, ele apresenta um projeto de lei na Assembleia Legislativa. Este projeto, ele é aprovado e exatamente dentro desse segmento de criptomoeda, dando uma maior garantia. Ou seja, que essas empresas, elas começassem a ter órgãos fiscalizadores. E ele pôs em sua matéria que seria o PROCON ligado ao Ministério Público. Não sei por quê. Esse projeto foi vetado. E eu conversava ontem com o deputado Wilson Filho e dizia a ele, por que nós não façamos uma audiência em conjunto da Assembleia Legislativa com a Câmara Municipal, para discutir, chamar o diretor dessa empresa. Olha, Torres, eu sempre me mantive numa coerência significativa, porque eu entendo que o setor comercial, ele representa muito para uma sociedade. Ele gera emprego, ele gera riqueza. E a Brascom não é diferente. Ela gera riqueza. Quantas pessoas são empregadas dessa empresa? Então, a nossa ideia não é matar a galinha dos ovos de ouro. O que nós queremos é a proteção daquelas pessoas que investiram seus sonhos, as suas reservas de vida. Não é? Então, essas pessoas hoje têm um sono intranquilo. Do ponto de vista legal, de iniciativa legislativa, seja na Câmara, seja na Assembleia, até onde vocês podem ir, porque esse debate de proteção é um debate do ponto de vista de lei federal, algo mais nacional. Claro. Mas onde é que a Câmara e a Assembleia podem e se podem
avançar e garantir do ponto de vista legal, do ponto de vista legislativo, em instrumentos de defesa, de proteção nesse sentido? É mais transparência? Ou é apenas, e não só apenas, porque já seria importante, é um trabalho de conscientização, ou seja, a Câmara puxando esse debate, a Assembleia puxando esse debate, conscientiza a pessoa a não entrar cegamente em qualquer coisa. Torres, você me faz a pergunta e eu já vejo a resposta. Olha, a lei do consumidor, ela traz alguns princípios. E aí você falou do princípio da informação, que é singular também com o princípio da transparência. Olha, logicamente eu conheço muitos advogados, gente do direito que assinou esse contrato. Por quê? Porque viu uma segurança necessária. Olha, se ele tem um contrato, ele tem essa segurança e vai descambar para o judiciário. Então, que siga-se esse princípio da informação. Nesse momento, nós já estamos cumprindo essa obrigação, informando as pessoas que existem caminhos a seguir, mas o caminho primordial é conhecer. E aquele que não é do campo jurídico poderá, logicamente, pegar aquele contrato, levar para um advogado, para uma pessoa especializada e ter uma leitura. Vai estar livre? Não. Mas nós brigamos para que esses contratos sejam transparentes. Eu acredito, não conheço o teor do contrato, mas é necessário que se faça esse trabalho. No campo da legislação, foi essa a minha principal preocupação. O parlamento, aquilo que se chama parlamento mirim, né, que é gigante no Brasil, né, porque toda cidade tem uma Câmara Municipal. São mais de 5.500 parlamentos mirins, ou seja, mais de 5.500 câmaras municipais. Então ela é gigante, não é mirim. Mas levou-se porque se elabora leis restritas àquele município. Já o Estado não. O deputado estadual, ele teria uma maior abrangência. E eu enxergo nessa legislação, eu pude ter uma leitura simplificada, uma leitura dinâmica mesmo, sobre o projeto. Eu entendo que é um bom projeto, mas que tem uma segurança, porque passa esses órgãos, ou essas empresas, a dar o poder de fiscalização aos órgãos de defesa do consumidor, ao sistema estadual de defesa do consumidor. E esse sistema, ele tem fortalece uma muito grande. Então, vem a transparência e a segurança para esse consumidor. Por isso a minha luta. As pessoas, alguns clientes, inclusive, estão sem saber até para quem recorrer para poder fazer isso. Eu já vi, formou-se uma associação, né? Já constituíram advogados para que pudessem iniciasse, já houve um manifesto nesse sentido. Eu vi algo que me chocou. Olha, eu vi uma entrevista do presidente da empresa, senhor, e ele se queixava de que estava sendo ameaçado, né? Ameaçando os filhos de morte, alguma coisa. Foi uma live que ele fez agora, essa semana. Foi. Então, não cheguemos a esse ponto, né? Vamos ser racionais e vamos buscar um meio termo para chegar a um bom termo para essas pessoas que investiram e que estão com pesadelos iminentes. Aldon, recorrendo à sua experiência e o seu conhecimento, eu pergunto muito mais ao Aldon Bezerra, militante do direito do consumidor, ao advogado nesse sentido, ao jurista nesse sentido, ao professor de direito do consumidor, menos ao vereador. A minha pergunta é quem está em casa nos acompanhando e também está ali com a Brás Company, ou está talvez até em outra empresa, mas especialmente na Brás Company. Na sua visão, você acha que esse dinheiro pode ser recuperado ou não? São vários fatores. Nós temos que conhecer a empresa, se ela tem lastro para comportar tudo isso. Tem algo extremamente interessante, e aí fica para os advogados, que o Código de Defesa do Consumidor ele é um instrumento assim, de muito avanço há mais de 30 anos atrás. E ele tem algo extremamente interessante, que é desconsideração da personalidade jurídica. A empresa pode estar quebrada, mas se o dono ou sócio estiver bem, poderá os bens desses sócios serem vistos. Então, é toda uma questão jurídica. Eu espero, e como espero, que se sente à mesa, tanto o empresário quanto os representantes desses consumidores ou os advogados, e busquem um termo bom
porque no judiciário essa demanda vai levar um bom tempo. Tá. Bom, você trouxe outro tema aqui hoje na Câmara Municipal de João Pessoa a respeito de roubo de fios, é isso? Olha, Torres, eu faço caminhada, comumente eu e Ervaz, a gente faz caminhadas ali na beira-mar, e essa semana mesmo, um amigo comum liga para mim e diz: Aldão, você viu na beira-rio? Olha, a beira-rio é caminho. Veio, todo escuro, culpa do prefeito. Mas para o prefeito, não é porque a gente já ligou, já pediu isso, aquilo, outro. Você vê o Parque Paraíba, também a mesma coisa. Olha, o prefeito não está tendo cuidado. Eu tive a preocupação de ligar para o secretário Rubens. E Rubens me relata uma situação extremamente caótica. O número de furto de cabos, de fios de cobre para vender no mercado paralelo. Fez por outra a programação A Cidade em Ação, enfim, os programas trazem fatos e episódios sobre isso. Aí veja, Torres, de quem é a culpa aos olhos de quem não conhece a causa? A origem, melhor dizendo, vê a causa. Então, na origem, é o marginal. Ontem, as TVs informam, hoje pela manhã, que hoje pela madrugada, dois cidadãos, o que é que se possa chamar de cidadão? 2 marginais foram presos. Aliás, um fugiu e o outro foi preso com um alicate, cortando e roubando fio lá no Parque Paraíba. Infelizmente, por ser uma causa de menor potencial ofensivo, às vezes até uma própria pagamento de fiança na delegacia vai embora. No outro dia ele está fazendo a mesma coisa. Ele já tira o dinheiro do pagamento. Então, eu tive uma preocupação, Torres. Hoje eu fiz uma pesquisa da existência de leis que possam barrar. E eu descobri que em 2010, o vereador Bruno apresenta um projeto que tem uma similaridade com a matéria, inclusive protegendo a quem tem ouro, aonde vender, e cobre, porque só se tem a venda e o furto quando alguém compra. Se ninguém comprar, aquele objeto vai ficar sem ter a serventia necessária. Então, o que fazer com essa legislação? Eu quero dar uma maior transparência, até conversava com o Bruno. Olha, nós temos que identificar quem compra e quem vende. Então, a minha ideia será apresentar uma emenda nesse sentido, de que quem vai vender tenha que ter carteira de identidade, mostrando e anotando, cadastro, o CPF e endereço. Olha, vamos evitar? Talvez não, mas vamos inibir. E é isso que vamos buscar dentro da Câmara. Por quê? Torres, você não mensura, às vezes, a burocracia. O fio cobre é muito caro. E quando a prefeitura vai comprar, tem que ter licitação. E você já foi gestor e sabe que uma licitação não se faz do dia para a noite. Então, quanto tempo aquela praça, aquela avenida vai ficar às escuras pela ação de um vândalo? E aí a responsabilização da gestão municipal. Para a gestão. Vereador, por falar em responsabilização da gestão municipal, o deputado estadual Luciano Cartacho, ex-prefeito de João Pessoa, foi para a tribuna, tem 2 dias, que está responsabilizando a prefeitura sobre tudo que é de ruim nessa capital. Como é que vocês na Câmara têm vontade de entrar na Assembleia para poder fazer essa defesa ou não? Você responde isso daqui, daqui a pouquinho, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta conversando aqui com o vereador Odom Bezerra.